E aí pessoal, tudo beleza? Vamos falar um pouco aí de duto de cabeçote, mostrar um pouco aqui para vocês os dutos que a gente tem aqui hoje. Estamos com bastante potência aqui na mesa hoje. Vamos mostrar aqui para vocês os cabeçotes que a gente tem aqui e falar um pouco sobre duto, que é uma coisa legal, né? A gente vai falar um pouco de válvula também, etc. Então a gente vai conversar um pouco sobre isso daí nesse vídeo de hoje, beleza? Então a gente vai falar de duto e o levante, se bota válvula maior, se bota válvula menor, se precisa botar, se não precisa, rotação, etc. E depois a gente vai, no próximo vídeo aí, a gente vai falar das válvulas, trava, prato e o peso dela, que vai ter a ver com esse vídeo de agora, beleza? Então a gente vai falar um pouco nesse vídeo, para falar do outro vídeo depois sobre essa questão da rotação. Vamos pro vídeo. Bom pessoal, para ser um pouco mais criterioso aí, eu queria falar com vocês a respeito do seguinte. O primeiro objetivo que tem que estar claro aí na cabeça de quem está mexendo no motor, o que vai ser feito com o carro, né? Então eu acho que isso é muito importante. Por quê? Porque se você não vai usar o carro para arrancada, não adianta ter as peças e colocar o motor numa condição que ele vai ser usado na arrancada, entendeu? Então, se você vai para o track day, o motor tem que ser feito no sentido de uso no track day. Ele não vai ser um motor que vai ser tranquilo de usar na rua. Porque no track day você vai andar em alta rotação o tempo todo, tem que ter um câmbio curto, né? Tem que estar tudo voltado para isso, tem que ter mais freio, etc. Os carros que a gente fala aqui no canal, do Chevette ou Opala, são carros feitos para rua. Então você tem que entender que o objetivo é para uso na rua. Então esse é o primeiro ponto que tem que ser definido, né? Pela gente que vai mexer no carro e pelo dono. Se é um carro de rua, ele tem que ser tudo voltado para a rua. Se for um carro para circuito, tudo voltado para o circuito. E se for um carro para arrancada, ele tem que ser voltado para arrancada. Então quando a gente fala de altíssima potência, mas o Chevette lá anda com 4 kg de pressão e o cara botou uma válvula imensa, né? E o duto é imenso porque lá na arrancada ele ganhou. Beleza. Mas só que você vai andar com essa pressão? Não vai, você não vai conseguir andar com a turbina com 3, 4 kg de pressão, né? Então o carro de baixo ele não tem nada, né? Enquanto a pressão não entra, ele não tem potência. Então o carro de rua ele é diferente do carro de arrancada e diferente do carro de circuito, beleza? Então isso aí tem que ser deixado bem claro para que a gente entre nesse assunto aqui que a gente vai comentar hoje. Então vou mostrar para vocês aqui os cabeçotes que eu tenho aqui. Depois a gente vai falar das válvulas, prato e mola, que é um assunto que a gente tem que tratar primeiro aqui do duto para saber se a gente vai mexer na válvula, prato, mola, né, comando, etc. Beleza? Então o objetivo do vídeo hoje é ver se o duto de admissão e escape do Chevette precisa ser modificado no 1.4, né, que é os que eu tenho aqui acesso. Precisa ser modificado ou não, né? Então essa que é a ideia. E aí eu cheguei numa conta que vai dar um norte pra gente, se precisa mexer no duto ou não precisa. Porque eu vejo que o pessoal aumenta o duto de forma indiscriminada, né? Chega e já aumenta, que se aumentar vai melhorar, quanto mais CFM melhor, e não é assim, né? O motor ele precisa de uma velocidade de ar, né? Porque o ar que passa muito devagar não enche o cilindro e aí você tem uma baixa potência. Isso eu pude presenciar quando o motor do Chevette era turbo, com pouca taxa, né? Comando inadequado, pouca carga de mola, a turbina muito grande, borboleta muito grande, tudo muito grande e o motor pequeno e não
acelerava, não andava da forma que poderia andar, poderia ser bem melhor, beleza? Então vamos lá para a questão do cálculo do duto, vou mostrar aqui para vocês. Bom pessoal, então a gente está aqui com o cabeçote do Chevette, aquele que a gente fez a retífica, né? Eu fiz algumas pecinhas aqui para poder mostrar para vocês aqui, né? Esse duto aqui, ó, como vocês podem ver aí, ele é de 33 milímetros, é um duto muito grande. E eu falo grande porque eu não sabia, né, se ele era grande ou era pequeno, mas aí vocês vão ver ali a fórmula, ela nos diz que ela requer um duto realmente grande. A válvula de admissão do Chevette ela é de 39, que é uma válvula consideravelmente grande, devido ao motor pequeno. Eu também achava que ele tinha válvulas pequenas e tudo, que ele era muito ineficiente nessa parte, e não é. Ele tem válvulas bem grandes aí. Bom, então vamos lá para essa questão, né? Então a gente chegou aqui que o duto tem 33, né? O duto tem 33, a válvula tem 39, então o duto ele é um pouco menor do que a válvula. Até aí tudo certo, né? O duto no coletor de admissão também ele é parecido, então não existe uma restrição nesse sentido, né? Mas a minha dúvida era: será que esse duto, se ele realmente supre o motor em altas rotações, né? Então a gente chegou numa conta chamada mínima área de duto, né? Vou mostrar aqui para vocês. Tá aí, ó, mínima área de duto. Consiste em rotação, o curso e o quadrado do diâmetro aí. Converte tudo isso em polegada e divide por 190 mil. Aí eu fiz uma tabelinha no Excel aqui, né? Coloquei a constante, coloquei a rotação, o curso do Chevette 1.4, que é 66,2, e o diâmetro do pistão. Aqui já os dados em polegada, e a gente tem que uma mínima área de duto para esses dados aqui seria 534 milímetros quadrados, né? Que dá 0,82 polegadas. Eu falei, bom, agora eu preciso calcular a área do círculo, né? Para ver se com 33 milímetros a gente chega nessa área ali, né? Deve estar bem próxima, né? Então beleza. Aí a gente veio para essa outra fórmula aqui, que nada mais é do que πr ao quadrado, né? Que é o raio. Então, olha só, o duto do Chevette tem uma área, se você colocar em milímetros quadrados aqui, absurdamente alta, né? Que para a gente chegar nesse mesmo valor, para esse aqui a mínima área de duto dá o mesmo valor de 534, para chegar em 855, olha a rotação que eu preciso chegar. Coloquei 9.500 aqui, ficou bem próximo. Vamos colocar 9.300 aqui só para ter uma ideia. Aí, ficou bem próximo, subtraindo um pelo outro dá menos 2 aí de diferença. Então, 857, 855. Então, aqui tá me dizendo o seguinte: se eu fosse atingir essa rotação, que é praticamente impossível no motor do Chevette, a não ser que você tenha uma bomba de óleo externa e tenha alívio de peso nas peças, etc. E tem um comando para isso, né, que eu acredito que não existe, eu teria duto suficiente para isso, né? Aí eu falei, não, então a restrição do motor aqui não é o duto de admissão. Então coloquei os dados aqui de um motor 1.6, que é o curso maior de 75,7, com 7.000 de rotação, que é bem difícil de alcançar aí, né? Você precisa ter um comando bom. E eu fiz a retífica do motor para 83. Então eu coloquei um motor bem grande aqui. Colocando esse motor bem grande para 1.6, eu já chego num valor bem perto do valor do duto lá. Se eu colocar um pistão
tudo que dá no Chevette, que eu acredito que não dá para botar um pistão maior do que isso aqui, 87 milímetros, com 7.000 de rotação e o curso de 75,7, aí sim eu chego perto do valor do duto. 24 milímetros aí de diferença, ficou bem perto, né? Beleza, pessoal? Então essa conta ela precisa ser feita para que você não mexa no duto à toa. Se eu fosse girar mais do que isso, 8.000, ou se eu fosse usar uma aplicação turbo, né? Aí sim, eu teria uma necessidade de uma área maior, e aí meu duto não supriria essa necessidade. Aí eu teria que aumentar o duto. Mesmo com isso, se você aumentar o duto para 1 milímetro maior, eu acredito, aí ó, ele já ficou bem perto. Então vamos simular aqui para 35 milímetros de diâmetro. Já foi. Então tá vendo, ó, 2 milímetros a mais no duto, que é 1 milímetro de cada lado, que é muito pouco mesmo, 1 milímetro de cada lado. A gente já supriu essa demanda aí para 8.000 rotações, com pistão tudo que dá no bloco e o 1.6, beleza, pessoal? Bom, pessoal, então eu acho que tá nítido aí a questão do duto, né? Se você colocar um duto maior do que o que ele está propondo aqui, você cai a velocidade. Ah, mas a montadora já botou um duto bem maior, então a velocidade é baixa. Não é baixa porque o carburador original é bem pequenininho, né? Então a gente tem um duto aqui grande, né? Mas outra coincidência que eu achei aqui foi numa fórmula da Superflow que diz que a admissão ideal é a borboleta do carburador com o mesmo diâmetro da válvula e o Venturi com 85% do diâmetro da válvula. E eu vou mostrar para vocês aqui que legal, que interessante que foi a descoberta aqui. Então, pessoal, vou mostrar para vocês aqui, ó, essa é a válvula de admissão do Chevette, é a válvula que está original no meu carro lá. A válvula do Chevette lá, ó, aproximadamente aí 39. A Superflow também fala, vou mostrar para vocês aqui no vídeo do Fábio Franzoni, que mostra que essa admissão ideal aqui para um carro carburado, né? Infelizmente o Chevette ele não tem um duto assim desse formato, né? Maravilhoso aqui, mas é bem bacana aqui essa questão dessa informação. No material da Superflow, esse aqui é o vídeo do Franzoni que eu peguei aqui no YouTube, que é um Fábio Franzoni, ele é um cara bem informado a respeito, anda num old stock, então ele tem essa informação aqui e passa no vídeo dele lá. Então olha só, aqui é o diâmetro da borboleta, aqui é o carburador e aqui é o Venturi no caso, né? Então o Venturi é 85% do diâmetro da válvula. A válvula do Chevette tem 39, 85% dá 33. O duto ele está 85% da válvula, então ele não vai ser a restrição aqui para o carburador se eu usar esse conjunto aqui de forma ideal, como eles propõem aqui. Aqui é 85% de D também, que é o diâmetro da válvula, que é a área de garganta aqui, que é onde o duto dá uma fechada antes de entrar para dentro do motor, né? Aí, pessoal, a de 30 milímetros aí, como é que ela fica? Ela fica quase na medida, né? Então, se você for pegar também a conta lá, aqui tá até um pouco mais fechado do que deveria. Mas é bem tranquilo aqui, acho que não afeta em nada. Então, o duto ele é maior e vai diminuindo até chegar aqui na válvula. Então, com essa conta aqui, a gente já vê que o duto não tem um diâmetro aleatório. Ele foi calculado, né? Porque não tem lógica ele bater no valor certinho, como a gente pode observar aí. Nesse desenho aqui, ele fala que a válvula tem que ter o mesmo diâmetro da borboleta. Então, que é a válvula aqui, que é o D, ele tem que ter o mesmo diâmetro lá da borboleta do carburador. E no caso da gente colocar 4 Vebel 40, vai dar certinho também.
Aí eu fiz a conta aqui pro Opala. Pro Opala também, a válvula do Opala de admissão é 44, por isso que eu escolhi a VB44. E o Venturi, que é 85% do diâmetro da válvula, vai dar um Venturi de 37. Que no caso lá da VB44 é possível se colocar, né? Se você colocar uma VB40, já não dá para colocar um Venturi desse tamanho aqui. No caso de usar, claro, 3 VB44, né? No caso do Opala, e aqui no Chevette 240. Então, pessoal, essa parte aqui mostra pra gente que não é nada feito de forma aleatória. A montadora não escolhe o tamanho do duto, tamanho da válvula de forma aleatória. Nada é feito de qualquer jeito. Então, pessoal, o duto do Chevette 1.4, ele não é um duto pequeno e nem exageradamente grande, porque ele é 85% do diâmetro da válvula, né? Que é o que a Superflow, que é uma empresa que faz bancadas de teste, dinamômetros, etc., entende muito de fluxo, uma empresa americana, já propõe, né? Claro que lá tem a engenharia, o pessoal da engenharia que fez o motor sabia disso, né? Então o duto do Chevette ele é bem adequado. Por esse motivo que a gente escolheu as Weber 40, porque ela é o mesmo diâmetro da válvula e eu vou poder colocar um Venturi com 33 milímetros lá de Venturi para poder a gente chegar no mesmo duto, no mesmo diâmetro do duto, no caso da limitação do motor, que é o carburador. Todos os cilindros estão juntos no coletor de admissão e a borboletinha do carburador é 32. Então a potência do motor do Chevette é limitada, que é uma questão óbvia, né? São 4 dutos de 33 entrando num carburadorzinho de 32. Não tem como ter potência desse jeito, né? Então a gente está indo para 4 borboletas de 40 e 4 Venturis de 33 com dutos de 33. E aí a gente vai conseguir ter a maior potência possível. E a gente vai fazer esse teste. Então por isso que a gente escolheu a VB40 e por isso não vai mexer nos dutos. A gente vai só mexer em algumas outras coisas que a gente vai tocar no outro vídeo. Então, pessoal, eu acho que essa parte do duto aí a gente já eliminou, né? O duto do Chevette ele tá no ideal, então não precisa ser modificado. E pelo que eu sei, o duto do Chevette 1.6 ele é um pouco menor, então realmente talvez ele já traga uma restrição, só que tem outros motivos lá. Pelo que eu andei analisando, o cabeçote do Chevette 1.6 ele privilegia a rotação da mistura para poder ter uma melhor homogeneização. Ele já tem um carburador maior. O Chevette 1.6 talvez já tenha essa restrição de duto, o duto já seja uma restrição, porque dentro do duto lá ele já tem uma parede maior, parece. Eu vou atrás do cabeçote 1.6 pra gente fazer esse vídeo, beleza? Então agora eu queria comentar com vocês uma outra situação, que é a válvula. Será que a válvula é grande ou pequena, né? Então eu cheguei numa outra fórmula, também proposto pela Superflow, que chama área de cortina, né? Cortina da válvula. Essa área é por onde o ar efetivamente passa. Então vou mostrar para vocês aqui no cabeçote. Eu peguei o cabeçote do Chevette, montei o comando ali e tem um cabeçote C20XE aqui para a gente comparar os dois. Bom, pessoal, então eu montei aqui o cabeçote do Chevette. Esse não é o do meu carro, né? É de um colega nosso aqui que tem um Chevette também 1.4. Felizmente o cabeçote é o mesmo. Eu peguei o comando do meu carro, que é 1.4, né? É a gaiola aí, vocês podem ver lá no vídeo que é a mesma gaiola. Tá montado aqui com as válvulas e tudo. Regulei as válvulas, coloquei a folga de trabalho aí, né? Fiz todo o procedimento como se ele tivesse montado no carro. E aí a gente foi ver o levante aqui da válvula, porque para calcular a área de cortina a gente precisa do levante. Então esse levante aqui, ele deu 9,5 mm. Eu vou botar a foto aí para vocês.
9,5, 9,40. Como a gente não tem um relógio comparador para fazer a medição da forma correta, deu mais ou menos isso. Então, o ar ele vai entrar pelo duto aqui em cima e vai passar por essa área aqui. Ele não tem por onde passar, né? Ele vai passar por essa área aqui de abertura da válvula. Não tem outro local para o ar entrar pro cilindro a não ser essa área aí. Então, o ar precisa passar pela válvula. E se aumentar a válvula, aumenta essa área também. Se aumentar o levante, também aumenta a área, né? Então, eu fui ver se o levante ele era pouco ou muito. Se a válvula era pequena ou grande, né? Então, a conta também tá aqui. Então, tá aqui, ó, cortina de válvula. Então, é 0,98 vezes o perímetro da válvula, também transformado em polegada, tá, pessoal? E o levante, tudo em polegada. Se você for fazer a conta aqui, eu coloquei a válvula de 39, o levante eu botei 9 redondo, vou botar 9,5 aqui, que foi o que eu medi aqui no cabeçote. A constante, né? Então ele me deu aqui, eu coloquei, fiz toda a conta aqui, né? Transformei para polegada e aqui no final eu transformei de volta para milímetro. Então aí, ó, deu 1140, né? Que seria a área de cortina. Se você for analisar lá em cima, tá bem longe, mas bem longe mesmo dos 949 aqui que eu preciso. Então, com a válvula original, se você for subtrair um pelo outro, sobrando aí, né? Você não precisa também aumentar a válvula. Então, nesse caso aqui, por mais aqui, pessoal, lembrando que eu coloquei os dados do 1.6, tá? Vamos colocar o do 1.4 aqui original, 5.800, 66,2 de curso. E um pistão original, 82. Então eu tenho 534 aí de área. E aqui na cortina é isso. Se eu colocar um comando de 12 de levante, que é o máximo que eu consegui para o Chevette aí, que eu consegui analisar com os fabricantes de comando, que é o comando mais bravo que tem para o Chevette aspirado, né? Sem ser um comando para turbo, eu tenho uma área bem maior, que sobra, né? Tá sobrando bastante área de cortina aí. Então eu não preciso aumentar a válvula. Se eu aumentar a válvula, eu também vou cair naquele mesmo problema, de diminuir a velocidade do ar, diminuir o enchimento do cilindro, e aí a potência, em vez de aumentar, ela vai cair. Beleza, pessoal? Então, em altas rotações, mesmo em altas rotações, você não vai ter um ganho. Isso vai ser só um efeito placebo aí. Você acha que melhorou e não melhorou. Eu falei, pô, mas será que isso se aplica só no motor do Chevette? Então a gente vai e pegou esse cabeçote aqui, ó. Quem conhece esse aí? Deixa eu dar um zoom ali para mostrar para vocês. Aí, esse aí é o tal do C20XE, um cabeçote bem bacana, que tem 150 cavalos, 16 válvulas, e eu fui medir o levante aqui e a área do duto pra gente ver se o levante é muito maior, né? Eu falei, deve ser bem maior o levante. Não é, deu 9.200, né? 9 e pouquinho. Então o levante não é muito maior do que isso. Geralmente, pessoal, os carros originais aí, o levante é nessa faixa aí de 9, né? Vários carros o levante é 9 e não chega muito além de 10. Então, o melhor controle de potência hoje no comando de válvula é o levante. A BMW tem um sistema chamado Valvetronic, que controla a potência de acordo com o levante. Então, à medida que eu quero mais potência, ele vai aumentando o levante.
Os carros originais não tem esse controle, o comando ele já tem um levante específico. Então, o único controle de potência é aumentar a rotação. Então, pelos originais aqui, pelo que eu percebi, a maioria deles trabalha com esse levante aí de 9, 8,5, 8, 9, motores mais antigos menos e motores mais modernos 10, 9,5 e 10. Então é isso. Se você for colocar na fórmula aqui, você precisa saber o levante. A fórmula para saber se a válvula está pequena ou grande é essa que eu mostrei para vocês. Então eu tenho área suficiente para o ar passar. Então não mexam nas válvulas, não mexam nos dutos, a não ser que o seu projeto exige, tá? Então a gente percebeu aqui, se você aumentar a válvula, você vai também causar um problema, porque vai diminuir muito a velocidade do ar, você diminui muito o enchimento, não tem velocidade, não tem inércia, o motor funciona com inércia, né? E aí você vai ter uma perda de desempenho. Então, por favor, eu vejo que muita gente fala de aumentar a válvula, aumentar o duto. Então, se você pega um motor original, que vai girar aí 500 giros a mais, com pouco aumento de potência, e você bota mais válvula, mais duto, lascou tudo. Você vai ter, se você aumentar o duto e aumentar a válvula junto, que é o que eu vejo que a maioria do pessoal faz, você vai diminuir muito a velocidade do ar e aí o motor não vai render, né? Se ele for turbo, beleza, eu vou botar muito pressão e tal. Beleza, pessoal, tenta comprar um comando para carro turbo. Existe comando para carro turbo que ele vai ter mais escape e aí você vai ter a mesma potência. Não mexa na admissão, não mexa nas válvulas se não for necessário, beleza? Agora eu vou parar o vídeo aqui, a gente vai fazer a análise aqui do C20XE em relação ao tamanho do duto e tamanho das válvulas, para ver se os dutos e as válvulas do C20XE, que é um motor feito pela Cosworth, que é uma empresa mais do que renomada, o melhor cabeçote da GM aí, até esses motores agora Ecotec aí, né? Então toda a linha de motores da Chevrolet, esse foi o melhor cabeçote aí que eles já fizeram. Então a gente vai botar todos esses dados aqui nas tabelas só para mostrar para vocês aí, para encerrar o vídeo, beleza? Bom, pessoal, então a gente alimentou aqui com todos os dados do C20XE, né? Então, ó, 6.000 rotações, que é a rotação de potência máxima desse motor, né? 86 de curso, 86 de diâmetro, que é o motor quadrado da Chevrolet, né? Fazendo a conta aqui, a gente chegou em 790 milímetros de área aí. Fazendo a conta do duto, da área do duto, o duto dele aqui é um duto bem diferente, ele é o bilongo, né? Pelo que eu li a respeito, é para que a velocidade dos gases seja uniforme, né? Um formato bem melhor, bem maior, né? Você pode ver aí que a gente já vê as válvulas lá, né? Ele é bem mais parecido com aquele desenho que a gente mostrou. Ele é a BMW também usa, né? Então, se a BMW usa e a Coscash usou, que a Cosworth usou, e muitas outras montadoras usam, então realmente é bem provável que seja o melhor formato possível, né? Então a gente fazendo a conta aqui da elipse, né, ali, uma conta aproximada, tá, pessoal? Ali teria que ser bem mais preciso, eu teria que fazer os moldes igual eu fiz aqui, né, pra gente poder calcular a área direitinho. De qualquer forma, tá bem próximo aqui, ó, 790 lá e 776 aqui. Então a gente vê que é bem próximo aqui, bem próximo mesmo os valores, né? Tá bem dentro do que a Superflow propõe. Então a gente vê que não é à toa, né? E aqui na área de cortina, claro que uma válvula atrapalha a outra ali, mas a gente tem uma área de cortina bem maior. A válvula é de 33 aproximadamente, o levante é de 9,2, que é bem próximo do levante do Chevette, só que são duas válvulas, né?
E aí a gente fez toda a conta aqui, deu 937 por válvula. Multiplicado por 2, né? Deu esse valor aqui, ó, 1868. Que tá bem mais do que necessário aqui na questão da mínima área de passagem, né? Então tem bem mais levante do que o necessário aí. Claro que a potência vem junto com o levante, né? Quanto mais levante, mais potência. Isso aqui é só para a gente saber se existe uma restrição em relação ao tamanho da válvula e em relação ao duto. Beleza, pessoal? A questão da borboleta aqui no caso do C20XE, se você individualiza os cilindros e coloca 4 borboletas, pelo menos a BMW, é onde eu trabalhei, para um cilindro de 300 centímetros cúbicos ali, ela usa uma borboleta de 30. E para um cilindro de 500 centímetros cúbicos, ela usa uma borboleta de 50. Lembrando que no caso do aspirado é diferente do carro carburado, beleza, pessoal? Então, como aqui ele é injetado, o C20XE ele é injetado, a borboleta, o cálculo não entra naquela fórmula lá de 85% das válvulas, né? No caso aqui, se você fosse fazer a conta só por curiosidade, não é o certo, deu 56 milímetros, né? Então a gente viu aí que o duto do C20XE ele é bem próximo do que precisa, segundo a fórmula. No caso do C20XE, ele é um motor de altíssima potência e não tem a restrição do carburador. E no caso do Chevette ele tem a restrição do carburador, mas se você for analisar aqui as fórmulas, ele tem um duto ideal, ele tem uma válvula também ideal, não é uma válvula pequena, é uma válvula até grande para o motor, comparado a outros motores aí, no caso do 1.4, né, até do caso do 1.6 também, a válvula bem grande, a área de passagem aqui ficou bem maior do que a área do duto, né? Então não tem restrição nesse sentido. Enquanto mais você levanta a válvula, mais potência vem, beleza? Seja um fenômeno de inércia. Geralmente é mais interessante você não mexer no tamanho da válvula, não mexer no duto e aumentar o levante, beleza, pessoal? Então você tem que fazer essa análise total aí para você decidir se vai aumentar, diminuir o duto, né? Mudar o formato. Às vezes, a maioria dos casos, não é necessário mexer no duto. Talvez mudar o formato, tirar um detalhezinho ali ou outro, que vai ser um vídeo que a gente vai falar depois. Dos detalhes aqui do duto e o que a gente vai fazer para melhorar. Beleza? Então essa discussão de hoje aí era no caso do Chevette 1.4. Não existe restrição de duto e válvulas. Não tem por que mexer nos dutos e válvulas. A gente mostrou aí com as fórmulas da Superflow e usando o exemplo do C20XE lá, que eu acho que é uma referência muito boa, né? Beleza? Então é isso aí que eu tinha para passar para vocês hoje. A gente vai fazer um vídeo mais para frente falando das válvulas, etc. Vamos fazer outro vídeo mostrando o que a gente vai fazer no cabeçote aqui, para a gente montar lá no Chevette e ver o que acontece, beleza? Então é isso aí que eu tinha para falar para vocês. Espero que tenha ajudado aí. Qualquer dúvida, bota aí no comentário. E eu quero agradecer mais uma vez a todos que assistem os vídeos. E agradeço aí todo mundo que se inscreve, que assiste, né, que está acompanhando a gente aí. Valeu mesmo, até o próximo.